Na história da humanidade, houve muitas catástrofes. As guerras apagaram impérios da face da terra, os vulcões sepultaram cidades e as inundações mudaram os contornos dos continentes. Mas nunca, nem antes nem depois, o mundo enfrentou uma força de destruição tão silenciosa, onipresente e absoluta como em meados do século XIV. Não chegou com o estrondo de canhões, nem sob os estandartes de conquistadores. O apocalipse chegou em navios mercantes, em porões repletos de seda e especiarias. Era invisível, escondia-se na pelagem dos ratos e no hálito dos marinheiros doentes. E quando a Europa notou o inimigo, já era tarde demais. As portas do inferno tinham se aberto. A grande peste, a peste negra. Um evento que dividiu a história em um antes e um depois. Em apenas 5 anos, de 1347 a 1351, esta doença aniquilou, segundo diversas estimativas, entre 30% e 60% da população da Europa. Imaginem um mundo onde cada segunda pessoa que conhecem, seu vizinho, seu filho, seu rei, morre em agonia em questão de uma semana. As ruas ficaram vazias, os campos cobriram-se de floresta e não havia vivos suficientes para enterrar os mortos. Mas esta história não é apenas sobre a morte, é um drama sobre a natureza humana perante o fim do mundo. Contar-vos-emos como um erro biológico transformou cidades prósperas em cemitérios sobre navios fantasma à deriva no Mediterrâneo. Sem uma única alma viva a bordo, sobre as figuras sinistras dos médicos da peste, com máscaras de bico de ave, que se tornaram um símbolo da impotência da medicina, é a crônica da loucura. Desde os fanáticos que se flagelavam nas praças na esperança de implorar perdão, até aqueles que decidiram organizar um festim em tempos de peste, entregando-se ao desregramento à beira do túmulo, e sobre a tragédia da busca por culpados, quando o medo transformava as pessoas em bestas, obrigando-as a queimar inocentes nas fogueiras. Mas o mais surpreendente desta história é o seu final. Por paradoxal que pareça, foi precisamente a peste negra que, ao matar o velho mundo, deu vida nova, destruiu as correntes da Idade Média e abriu a porta ao Renascimento. É o relato de como a escuridão mais aterrorizante da história se tornou o presságio do amanhecer de uma nova civilização. Para compreender a verdadeira magnitude da catástrofe, que em breve mudaria a demografia de todo um continente, devemos transportar-nos para a fronteira oriental do mundo civilizado daquela época. Ano 1346. O mundo estava muito mais interconectado do que costumamos pensar. A grande rota da seda funcionava como uma artéria global que conectava o Oriente e o Ocidente. Por ela circulavam mercadorias, conhecimentos e pessoas, mas nenhum dos mercadores que contavam os seus lucros suspeitava que, juntamente com a seda e as especiarias, uma ameaça invisível se dirigia para a Europa. Um perigo antigo que havia dormido por séculos nas estepes da Ásia Central tinha despertado e agora se aproximava inexoravelmente das fronteiras do mundo ocidental. A porta pela qual esta tempestade histórica deveria entrar na Europa era Cafa, a atual Feodósia, na costa da Crimeia. Não era apenas um porto, mas um poderoso centro comercial, um posto avançado estratégico da República de Gênova. Rodeada por um anel duplo de altos muros, Cafa controlava o comércio marítimo da região. Dentro da fortaleza, a vida fervilhava, negócios eram fechados e os habitantes sentiam-se completamente seguros atrás das suas fortificações. Mas em 1346, a sua paz foi perturbada. Um enorme exército da Horda Dourada, liderado pelo Khan Janibek, aproximou-se das muralhas da cidade. O conflito, que começou como uma disputa local, rapidamente se transformou numa confrontação militar em grande escala. O exército do Khan era uma força formidável, capaz de esmagar qualquer defesa. Dezenas de milhares de cavaleiros e máquinas de cerco cercaram a cidade, isolando-a de terra firme. O Khan estava determinado. Não planeava simplesmente capturar a fortaleza,
mas sim submetê-la completamente à sua vontade. O cerco prolongou-se. Os genoveses, tendo livre acesso ao mar, recebiam apoio da Itália e repeliam os ataques com sucesso. Parecia que a sorte militar estava do seu lado. Mas então, no acampamento dos sitiadores, surgiu um inimigo contra o qual todas as estratégias eram impotentes. Entre as tropas da Horda Dourada, começou um surto de uma doença desconhecida e mortal. A epidemia espalhava-se a uma velocidade aterrorizante. Os soldados que formavam a elite do exército caíam aos milhares. A doença não poupava nem os soldados rasos, nem os comandantes. O acampamento do Khan mergulhou no caos. As ações militares praticamente cessaram, já que o exército estava desmoralizado e enfraquecido. O número de baixas crescia a cada dia e tornou-se evidente que era impossível continuar o cerco com métodos tradicionais. Os chefes militares compreendiam que estavam à beira de uma derrota total. Não pelas mãos dos genoveses, mas pelas forças da natureza. Nesta situação de total desespero, o Khan Janibek tomou uma decisão que os historiadores mais tarde chamariam de ponto de viragem. Ele decidiu usar a própria morte como arma. Compreendendo que seu exército era forçado a recuar, ordenou o uso das máquinas de cerco, os trabucos, para um último e decisivo ataque. Mas, em vez de pedras ou misturas incendiárias, os canhões foram carregados com os corpos dos guerreiros caídos. Foi um ato de intimidação e desespero. Os defensores de Cafa, que observavam os preparativos do inimigo das muralhas, não podiam prever o que aconteceria. Os corpos dos mortos foram lançados por cima das muralhas da cidade. Este passo teve consequências catastróficas. O pânico tomou conta da cidade. Os habitantes enfrentaram uma ameaça da qual era impossível defender-se com espada ou escudo. A cidade sitiada ficou presa juntamente com a fonte de infecção. As pessoas do século XIV não possuíam os conhecimentos da medicina moderna. Não sabiam sobre bactérias, nem sobre os mecanismos de transmissão de infecções. Acreditavam que a doença era transmitida através dos miasmas, o ar viciado. A atmosfera na cidade tornou-se insuportável. O medo da ameaça invisível paralisou a vontade de resistir. Em breve, a doença começou a espalhar-se também entre os defensores da fortaleza. A ordem social, dentro dos muros, começou a desmoronar. Os habitantes, percebendo que a fortaleza se tinha tornado uma armadilha, procuravam qualquer forma de se salvarem. Os mercadores genoveses, cujos navios estavam no porto, tomaram a única decisão possível, a evacuação. No porto, havia 12 grandes galés comerciais. Com pressa, abandonando bens e mercadorias, os sobreviventes subiam a bordo. Procuravam abandonar aquele lugar maldito o mais depressa possível, esperando que os ventos marinhos e a distância os salvassem. Quando os navios içaram as velas e saíram para o mar aberto, as pessoas a bordo acreditavam que o pior já tinha passado. No entanto, não estavam cientes da trágica ironia do seu destino. Ao fugirem eles próprios, se tornaram portadores da desgraça a bordo dos navios, juntamente com a tripulação e os passageiros. Encontravam-se também companheiros involuntários, os roedores e insetos do navio, que eram o reservatório natural da doença. O mecanismo da catástrofe global tinha sido acionado no outono de 1347. Esta flotilha de 12 galés dirigiu-se para a Europa. Foi o começo do fim do Velho Mundo. Os navios navegavam em direção às costas da Itália, levando em seus porões uma carga que mudaria a história da civilização. Cada milha da sua viagem aproximava o continente de um evento cuja magnitude era impossível de imaginar. O destino da Europa estava selado no momento em que os navios abandonaram o porto de Cafa, levando consigo uma ameaça invisível, mas inevitável. Em outubro de 1347, o Mediterrâneo estava invulgarmente quente e calmo. O porto siciliano de Messina, porta estratégica entre Oriente e Ocidente, vivia a sua vida habitual e intensa. Era uma das cidades mais ricas da Europa, um ponto de trânsito onde convergiam as rotas comerciais da Ásia,
África e Itália. Os cais estavam apinhados de barris de vinho, fardos de tecido e sacos de especiarias. Estivadores, alfandegários e mercadores perscrutavam o horizonte, aguardando a chegada da próxima flotilha da Crimeia. O comércio com as colônias genovesas, como Caffa, trazia lucros fabulosos, e cada navio era recebido como um arauto de riqueza. Quando os vigias nas torres avistaram as velas familiares de 12 galeras rumando para o porto, a cidade se animou. Mas, à medida que os navios se aproximavam, a alegre antecipação começou a dar lugar ao desconcerto, e em seguida a um silêncio perturbador. Os marinheiros experientes na margem notaram imediatamente que algo estava errado. As galeras navegavam de forma estranha, insegura, como se estivessem tripuladas por novatos ou bêbados. As velas estavam mal içadas, alguns equipamentos estavam quebrados e se arrastavam pela água. Mas o mais aterrorizante era a ausência do barulho habitual. Normalmente, a chegada de uma frota era acompanhada por assobios de contramestres, gritos de ordens e saudações. Agora, um silêncio pesado e mortal pairava sobre a água. Quando os navios finalmente atracaram desajeitadamente nos cais de pedra e os primeiros funcionários portuários e curiosos subiram a bordo, recuaram espantados com o que viram. O que se apresentou diante de seus olhos lembrava uma cena do submundo. Os convéses estavam cheios de corpos. A maioria dos remadores permaneceu sentada em seus bancos, com as cabeças inclinadas sobre os remos. A morte os alcançou em seus postos. Capitães, marinheiros, mercadores. A doença não fazia distinção de patentes. Os poucos que ainda estavam vivos encontravam-se num estado que beirava a loucura e ardiam em febre. Seus corpos, sacudidos por fortes tremores, não conseguiam falar, apenas ofegavam e suplicavam por água. Sua pele estava coberta de terríveis marcas negras, os bubões, arautos de uma morte iminente, dos navios. Emanava um cheiro pesado e adocicado de doença que se misturou instantaneamente com o ar marinho. Os genoveses que haviam fugido da sitiada Caffa, na esperança de se salvarem, trouxeram consigo a sua própria perdição. Durante a longa travessia pelo Mar Negro e pelo Egeu, as tripulações morreram quase por completo. Os habitantes de Messina, conhecidos pela sua hospitalidade e caridade cristã, cometeram um erro fatal. Em vez de isolar imediatamente os navios amaldiçoados, apressaram-se a ajudar. Tentaram dar de beber aos desafortunados marinheiros e ajudaram alguns a descer em terra. Começou a descarga de mercadorias, sedas e peles, que, como se descobriu mais tarde, estavam impregnadas de morte. Mas nesta confusão, ninguém prestou atenção ao evento principal que decidiu o destino do continente. Enquanto as pessoas se ocupavam da carga e dos doentes, pelos grossos cabos de amarração que uniam os navios à terra siciliana, os verdadeiros culpados da catástrofe desembarcavam. Os ratos negros de navio, durante milhares de anos, tinham sido companheiros constantes dos navegantes. Mas desta vez eram contentores vivos de pulgas infectadas. Ao chegar à terra firme, os ratos dispersaram-se pelos becos escuros do porto, nas caves dos armazéns e nos esgotos. As pulgas, ao abandonarem os corpos frios dos ratos, começaram a procurar novos hospedeiros. E esses foram os humanos. Em questão de dias, Messina mergulhou no caos. O período de incubação passou. A doença começou a ceifar os cidadãos com a mesma velocidade que os marinheiros nas galeras. As pessoas deitavam-se sãs e acordavam com uma dor de cabeça insuportável e febre. Os médicos que tentavam tratar os doentes com métodos habituais, sangrias e ervas, morriam primeiro. Nas igrejas já não se ouvia o toque dos sinos, mas em breve já não havia ninguém para os tocar. Quando as autoridades da cidade se aperceberam da magnitude da ameaça, o pânico apoderou-se delas. O magistrado de Messina tomou uma decisão dura, mas tardia. Foi dada a ordem para expulsar imediatamente os navios genoveses do porto. As galés, com sua tripulação morta e moribunda, foram forçadas a voltar para o mar aberto. Seu destino posterior foi terrível.
A maioria se tornou holandeses errantes, à deriva pelo Mediterrâneo, até que o último homem a bordo morresse e os navios se chocassem contra as rochas em algum lugar das costas da Itália ou da França. Mas para a Sicília, essa expulsão já não mudava nada. Como escreveu o cronista Michele da Piazza, testemunha desses fatos, expulsaram os navios, mas o veneno ficou. O gênio havia saído da garrafa. A atmosfera na cidade ficou tensa ao extremo. O medo destruiu todas as normas sociais. Os vizinhos pararam de se falar. As lojas fecharam. As pessoas viam um inimigo em cada pessoa que encontravam. Começou a segunda etapa da catástrofe, a fuga. Os habitantes de Messina, vendo que a cidade estava condenada, decidiram que a única salvação era partir. Milhares de pessoas, levando apenas o mais valioso, fugiram da cidade pelos caminhos em direção ao interior da ilha. Entre eles, havia pessoas que já carregavam a infecção, mas ainda não sabiam. Fugiam para Catânia, para Siracusa, para as aldeias da montanha, esperando se esconder da ira de Deus. Os habitantes da vizinha Catânia, ao saberem da praga em Messina, mostraram cautela no início. Os portões da cidade foram fechados, mas as súplicas dos refugiados, muitos dos quais eram parentes dos cataneses, amoleceram os corações dos cidadãos. O patriarca de Catânia até permitiu que as relíquias de Santa Ágata entrassem na cidade, esperando que a padroeira celestial detivesse a peste. Foi uma decisão trágica. Juntamente com as procissões e os refugiados, a peste entrou na cidade. Logo, metade de Catânia havia morrido. A notícia da morte negra voava mais rápido que o vento. As pessoas começaram a compreender que a doença era transmitida não só por contato, mas também através de objetos e, ao que parecia, até mesmo pelo olhar. Michele da Piazza deixou uma nota aterrorizante. Se alguém falasse com um infectado, inevitavelmente se infectava e morria. Bastava tocar na roupa para encontrar a morte. No inverno de 1347, a Sicília estava devastada, mas isso era apenas o começo. As rotas comerciais que tornaram a Itália rica agora funcionavam como uma esteira transportadora de morte. Da Sicília, navios com refugiados e mercadorias partiram para o norte em janeiro de 1348. A peste chegou a Gênova e Veneza, duas das maiores metrópoles da época. A Pisa, a doença chegou com um carregamento de especiarias. De Pisa, avançou para Florença. A Europa, em meados do século XIV, encontrava-se em um estado de tempestade perfeita para uma epidemia. As cidades estavam superpovoadas, as ruas eram estreitas e sujas, as noções de higiene eram inexistentes e a imunidade da população estava enfraquecida por anos de fome anteriores à peste. A bactéria Yersinia pestis encontrou o habitat ideal. As portas estavam escancaradas. O que começou como uma tragédia em um porto estava se transformando em um incêndio continental que não pararia até reduzir a cinzas o velho mundo. Por volta de 1348, a Europa havia mergulhado em um estado que os psicólogos modernos chamariam de psicose coletiva. O horror principal da peste negra não residia apenas na velocidade de sua propagação, mas na incompreensão total e absoluta de sua natureza. Para o homem medieval, o inimigo era invisível, não tinha rosto, não tinha um exército contra o qual lutar no campo de batalha e não tinha lógica. Por que morre um sacerdote virtuoso e um bêbado continua vivo? Porque a doença leva crianças que ainda não tiveram tempo de pecar. A razão exigia respostas, e na sua ausência surgiam as teorias mais sombrias. Em outubro de 1348, o rei de França, Filipe VI, aterrorizado pela peste em Paris, recorreu à máxima autoridade intelectual da época, a Faculdade de Medicina da Universidade de Paris. Exigiu às melhores mentes da Europa que explicassem a causa da catástrofe. Após longos debates, os sábios emitiram um veredito que hoje parece absurdo,
mas que na altura era a verdade absoluta. Declararam que a causa da peste estava nas estrelas. Segundo o seu relatório, a 20 de março de 1345, à 1 da tarde, ocorreu uma tripla conjunção de Saturno, Júpiter e Marte no signo de Aquário. Saturno, o planeta da morte e do frio, chocou com Júpiter, o planeta do calor e da umidade, com a participação agressiva de Marte. Este evento cósmico, segundo os astrônomos, envenenou a atmosfera da Terra. Afirmavam que de Oriente sopravam ventos que traziam miasmas, vapores venenosos invisíveis que penetravam no corpo através dos poros da pele e da respiração, coagulando o sangue e provocando uma morte instantânea. Esta teoria do ar envenenado gerou uma onda de medidas de proteção inúteis e, tomadas pelo pânico, as pessoas deixaram de se lavar, já que os médicos asseguravam que a água quente abria os poros ao veneno. As janelas das casas eram tapadas com tábuas e cobertas com panos grossos impregnados de cera. Nas ruas, queimavam-se enormes fogueiras de ervas aromáticas, alecrim, louro, pinho, na esperança de abafar o cheiro da morte. Até o Papa Clemente VI, enclausurado no seu palácio em Avignon, passou todo o verão sentado entre duas enormes lareiras, nas quais ardia fogo dia e noite. Acreditava-se que o calor e o fumo criavam uma barreira contra a infecção. A ironia do destino é que isto realmente ajudou. O calor afastava as pulgas, mas o Papa atribuía a sua salvação à pureza do ar, não à ausência de insetos. No entanto, para o povo comum, os mapas astrológicos eram demasiado complexos. Viam uma causa mais simples e aterradora: a ira de Deus. A Igreja declarou que a peste era um castigo pelos pecados da humanidade, uma segunda versão do dilúvio universal. Só que em vez de água, Deus enviava flechas de doença. O mundo foi tomado por um sentimento de culpa total. As pessoas acreditavam que elas próprias tinham invocado essa desgraça com o seu orgulho, cobiça e luxúria. Isso criou uma atmosfera de fatalismo. Se essa era a vontade de Deus, a resistência era inútil. As orações não ajudavam. As procissões apenas aumentavam o número de infectados. E a fé começou a ruir. As pessoas viam bispos e monges morrerem e se perguntavam: se nem os servos de Deus estão protegidos, que esperança nos resta? Mas a consequência mais terrível da epidemia não foi a crise religiosa, mas sim a desintegração social. O medo do contágio revelou-se mais forte que o amor, o dever e os laços de sangue. O grande escritor italiano Giovanni Boccaccio, a testemunha da peste em Florença, nos deixou uma descrição arrepiante de como a doença destruiu a própria humanidade em seu Decameron. Ele escreveu que o terror diante da doença era tão grande que o irmão abandonava o irmão, o tio o sobrinho, a irmã o irmão. E o que é mais surpreendente e quase inacreditável, pais e mães evitavam visitar e cuidar dos seus filhos como se não fossem seus, mas de estranhos. Os alicerces da sociedade ruíram, tradições formadas durante séculos desapareceram em uma semana. Os ritos funerários, tão importantes para o homem medieval, cessaram. Os mortos já não eram cantados, nem chorados, nem despedidos com procissões. Os cemitérios das igrejas encheram-se instantaneamente. Faltava terra. Nas cidades, começaram a cavar enormes valas comuns. Os corpos dos mortos, envoltos em lençóis ou simplesmente em trapos, eram colocados nessas valas em camadas, cobrindo cada camada com uma fina camada de terra. Boccaccio comparou isso com amargura, a forma como se colocam camadas de queijo na lasanha. O ser humano perdia a sua individualidade, mesmo na morte, tornando-se simplesmente uma unidade estatística. Nas casas da nobreza e dos pobres, dramas de morte se desenrolavam na solidão. Os criados fugiam assim que o amo começava a tossir. Ricos mercadores, donos de palácios, morriam em seus luxuosos dormitórios em completa solidão.
sem um copo de água, enquanto os saqueadores já roubavam nos andares inferiores. As portas de muitas casas estavam escancaradas. Não restavam vivos lá dentro, e os ladrões temiam entrar com medo do veneno. As cidades mudaram até ficarem irreconhecíveis. Florença, Veneza, Paris, centros da civilização, ficaram vazias. As ruas estavam cheias de lixo. As leis pararam de funcionar, já que os juízes e guardas haviam morrido ou fugido. Mas a imagem mais macabra era observada nas zonas rurais. Aldeias inteiras se extinguiam. O gado, vacas, ovelhas, cabras, ao ficar sem pastores, vagava pelos campos e florestas. Os lobos, encorajados, entravam diretamente nas ruas das cidades. A colheita apodrecia nos campos porque não havia ninguém para colhê-la. Parecia que a natureza estava recuperando o que o homem havia conquistado durante séculos. A vida dos sobreviventes não suportava a tensão. As pessoas caíam em extremos. Alguns, decidindo que o fim do mundo era inevitável, entregavam-se a uma diversão desenfreada. Invadiam adegas abandonadas, organizavam banquetes, cantavam e dançavam, tentando afogar o medo com álcool e risadas. Era um banquete durante a peste, no sentido literal. Outros caíam numa melancolia profunda ou no fanatismo religioso, esperando o toque da trombeta do juízo final. A Europa mergulhou no silêncio. O comércio cessou. As guerras pararam. Até a Guerra dos 100 Anos, entre a Inglaterra e a França, foi suspensa, porque os exércitos não tinham quem matar. Os soldados morriam sozinhos, a humanidade estava à beira da extinção, e ninguém sabia se o sol nasceria no dia seguinte para aqueles que ainda viviam nesta atmosfera de terror total e impotência. As pessoas começaram a procurar não só a salvação, mas também os culpados. Se as orações não ajudam, significa que alguém impede que Deus nos ouça. Significa que há inimigos entre nós. E o olhar da multidão, enlouquecida pela dor, voltou-se para aqueles que sempre foram um alvo fácil. Enquanto os sacerdotes rezavam pela salvação das almas, os médicos assumiram a linha de frente na luta pela salvação dos corpos. A Europa do século XIV orgulhava-se das suas universidades. Em Paris, Bolonha e Montpellier, a medicina era estudada há séculos, baseando-se nos trabalhos dos grandes autores antigos, Hipócrates e Galeno. Acreditava-se que o organismo humano era um recipiente com 4 líquidos, humores, e que a doença surgia pela alteração do seu equilíbrio. Mas quando a peste negra bateu à porta, toda essa sabedoria milenar transformou-se em pó numa semana. A ciência acadêmica enfrentou um inimigo que não obedecia a nenhuma regra conhecida. Os médicos encontraram-se numa situação de pesadelo profissional absoluto. Visitavam o paciente, tomavam-lhe o pulso, examinavam a cor da urina em frascos de vidro, o principal método de diagnóstico da época. Mas viam um quadro que não estava descrito em nenhum tratado. Receitavam dietas e sangrias testadas durante séculos, mas os pacientes morriam nos seus braços. A autoridade da medicina desmoronava-se diante dos seus olhos. Foi precisamente nesta atmosfera de desespero e medo do contágio que começou a formar-se uma das imagens mais reconhecíveis e sinistras da história da humanidade. A do médico da peste. Médico da peste. Embora o traje canônico com o bico longo fosse ser completamente definido mais tarde, já naquela época, os médicos começaram a se transformar em algo não humano, tentando se isolar da morte com uma barreira de tecido e couro, compreendendo que a doença era transmitida pelo contato e pela respiração. Teoria dos miasmas, ou mau ar. Os médicos vestiam-se com trajes de proteção especiais. Eram os protótipos dos modernos trajes de risco biológico. Longas capas de tecido encerado ou couro grosso impregnado de gordura. Deviam impedir a passagem dos vapores venenosos. Colocavam luvas grossas nas mãos. Cobriam o rosto com máscaras. O famoso bico tinha um propósito puramente utilitário. Servia como um respirador primitivo. O nariz longo da máscara era preenchido com uma mistura de ervas e substâncias de cheiro forte. Flores secas de cravo,
cânfora, incenso, alho e esponjas embebidas em vinagre. O médico respirava através deste filtro, esperando que o aroma das ervas neutralizasse os miasmas mortais. Em suas mãos, este doutor sempre segurava um longo bastão de madeira. Com o bastão, indicava o que os parentes do doente deveriam fazer. Com o bastão, levantava a roupa do paciente para examinar os bubões, e com o mesmo bastão, afastava as pessoas enlouquecidas pelo medo que tentavam agarrá-lo pela roupa, suplicando ajuda. O médico deixou de ser um curandeiro que toca o doente com a mão, tornou-se um registrador da morte, observando a agonia a uma distância segura. Os métodos de tratamento oferecidos pela medicina da época variavam do ingênuo ao monstruoso. O remédio mais popular era a sangria. Os médicos acreditavam que era preciso tirar do corpo o sangue ruim, envenenado pela toxina. Abriam as veias de pacientes já debilitados, o que apenas acelerava o fim. Outro método era abrir e cauterizar os próprios bubões, com ferro em brasa, para deixar sair o veneno. Este procedimento doloroso raramente ajudava e frequentemente causava um choque de dor. Para os pacientes ricos, eram oferecidos medicamentos de elite. Os médicos receitavam beber pó de esmeraldas e pérolas moídas. Acreditava-se que a pureza das pedras preciosas podia limpar o sangue da imundície. Reis e duques engoliam diamantes moídos, morrendo entre os mesmos tormentos que os camponeses. Outro remédio milagroso era a chamada triaca bacteriac, uma mistura complexa cuja receita remontava aos tempos de Nero. Sua composição incluía mais de 50 ingredientes, entre eles ópio, carne de víbora e mel. Este xarope que custava uma fortuna. Na verdade, era simplesmente um forte sedativo e analgésico que dava ao moribundo a ilusão de alívio antes do fim. Aos pobres que não tinham dinheiro para esmeraldas, eram oferecidos remédios populares que beiravam a loucura. Existia a crença de que a doença podia ser extraída do corpo. Aos gânglios linfáticos inflamados, aplicavam sanguessugas, sapos secos ou até mesmo galinhas vivas com os traseiros depenados. As pessoas acreditavam que a força vital do animal absorveria a doença. Para os quartos dos doentes, levavam cabras, já que se considerava que o forte cheiro do animal afugentaria os miasmas da peste. As cidades encheram-se de uma insuportável cacofonia de odores, fumaça de fogueiras, vinagre, incenso e o fedor de corpos em decomposição. Mas a tragédia dos médicos não residia apenas na sua inutilidade. Eles próprios se tornaram vítimas da sua profissão. Nas cidades, eram assinados contratos especiais com os médicos da peste. Pagavam-lhes somas enormes, davam-lhes casas e os isentavam de impostos. Mas todos entendiam que era um pagamento pelo suicídio. Em Veneza, dos 18 médicos contratados, no final da epidemia, apenas um permanecia vivo. Em Montpellier, todo o corpo docente da Faculdade de Medicina morreu. Guy de Chauliac, médico pessoal do Papa em Avignon, foi um dos poucos que não só tratou, mas também analisou. Recusou-se a fugir, permaneceu com o Papa e ele próprio contraiu a peste, no entanto, ao contrário de milhões de outros. Sobreviveu milagrosamente, provavelmente seu bubão estourou sozinho. Após se recuperar, deixou a descrição mais precisa e amarga da medicina daquela época. A peste foi uma vergonha para nós médicos, porque não conseguíamos salvar ninguém. E, na maioria das vezes, temíamos até visitar os doentes. O pai não visitava o filho, nem o filho o pai. A misericórdia morreu. A esperança desapareceu por volta de 1349. Tornou-se evidente que a medicina havia perdido esta guerra. As pessoas pararam de chamar os médicos. Compreenderam que o homem da máscara de couro com bico não era um salvador, mas um arauto da morte. Sua aparição na soleira da casa significava que já não havia esperança. A ciência, na qual haviam acreditado durante séculos, mostrou-se impotente diante do inimigo invisível. E então, decepcionada com os medicamentos e as orações, a humanidade começou a buscar a salvação nos extremos.
no arrependimento insano ou no esquecimento demencial. Por meados de 1349, a Europa lembrava-se de um navio que havia perdido o controle em meio a uma tempestade. As instituições tradicionais de poder, a igreja e a coroa, ficaram paralisadas. Os bispos morriam tão rápido quanto os camponeses, demonstrando que diante da peste negra todos são iguais. Nesta atmosfera de vazio espiritual e terror total, a psique humana começou a buscar novas e radicais vias de salvação. A sociedade dividiu-se em dois bandos irreconciliáveis, cada um dos quais enlouquecia à sua maneira à beira do túmulo. A primeira e mais aterrorizante reação foi o surgimento do movimento dos flagelantes, ou a Irmandade da Cruz. Eram pessoas convencidas de que a peste era uma flecha direta da ira do Senhor, um castigo pelos pecados da humanidade que não podia ser detido com medicamentos, mas que só podia ser expiado com o sofrimento. Se Cristo sofreu pelos homens, agora os homens deviam sofrer para apaziguar a Deus. Pelos caminhos da Alemanha, França e Países Baixos, estenderam-se procissões intermináveis e sombrias. Centenas e, por vezes, milhares de pessoas, vestidas com túnicas brancas simples, com cruzes vermelhas no peito e nas costas, iam de cidade em cidade à frente. Carregavam pesados crucifixos e estandartes de veludo preto. Caminhavam em silêncio, olhando para o chão, ou cantavam hinos lúgubres que gelavam o sangue das testemunhas. Quando a procissão entrava numa cidade, começava um ritual que, ao mesmo tempo, aterrorizava e fascinava o espectador medieval. Os flagelantes reuniam-se na praça principal do mercado ou em frente à catedral. Formavam um círculo, tiravam a roupa de cima, ficando apenas com tangas de linho, e caíam de bruços em posição de cruz. Depois, a um sinal do seu líder, o mestre, levantavam-se e começavam uma ação rítmica. Cada um tinha nas mãos um chicote de várias caudas, em que se tinham entrelaçado nós e pontas de metal. Sob o canto monótono de salmos, chicoteavam-se a si mesmos. Não era uma automutilação caótica, era uma liturgia estrita e sombria da dor. O ritmo dos golpes, o canto, o toque dos sinos da igreja, tudo isso induzia os participantes e espectadores a um estado de transe religioso. A multidão que observava soluçava e arrependia-se. As pessoas ensopavam lenços com o sangue dos flagelantes, considerando-o uma relíquia sagrada capaz de proteger contra a peste. Os flagelantes acreditavam que se torturassem durante 33 dias e meio, o número de anos terrenos de Cristo, os seus pecados seriam lavados e a epidemia recuaria. No início, as cidades recebiam-nos como salvadores. Os habitantes acreditavam que estes mártires assumiam os pecados da cidade. Mas rapidamente, o movimento saiu do controle. Os flagelantes começaram a tomar o poder nas cidades, a acusar os sacerdotes de luxo e pecaminosidade, a interromper as missas. Tornaram-se um exército fanático que não obedecia a ninguém além de seus próprios profetas. O Papa Clemente VI, percebendo a ameaça, emitiu uma bula proibindo o movimento e declarando-os hereges. Mas deter a onda de fanatismo era mais difícil do que iniciá-la. Enquanto uns buscavam a salvação na dor e na cegueira, outra parte da sociedade escolheu um caminho diametralmente oposto. As pessoas, ao verem que a morte levava os justos com tanta frequência quanto os pecadores, decidiram que a moral já não fazia sentido. Se amanhã todos vamos morrer, que sentido tem a abstinência? Se Deus nos abandonou, só nos resta a diversão diabólica. Nasceu um fenômeno que mais tarde chamariam de festim em tempo de peste. Giovanni Boccaccio descrevia grupos de pessoas que, unindo-se, tomavam as casas vazias dos ricos falecidos, abriam as adegas de vinho, tiravam as melhores reservas de comida e se entregavam a uma bebedeira e um desenfreio incontroláveis. Não era diversão no sentido habitual, era histeria, risadas através do terror. As pessoas tentavam preencher o vazio com prazer,
afogar o medo com vinho e música. As leis deixaram de existir. As proibições sexuais estritas na Idade Média desmoronaram. As pessoas viviam o dia a dia gastando seu último dinheiro, estabelecendo relações que antes eram impensáveis. As tavernas estavam lotadas, enquanto as igrejas permaneciam vazias. Pelas ruas, passando por carroças com corpos, caminhavam pessoas disfarçadas. Os músicos tocavam, tentando gritar mais alto que o silêncio da morte. Era um niilismo coletivo. Comam, bebam e alegrem-se, pois amanhã morreremos. Foi nestes anos que nasceu na arte e na consciência europeia uma imagem cultural poderosíssima: a dança macabra, ou dança da morte. Os artistas começaram a pintar nas paredes de igrejas e cemitérios temas que antes evitavam. Esqueletos sorrindo e dançando guiam os vivos em uma roda. Nesta dança, o papa e o mendigo, o rei e o lavrador, a bela e a anciã vão de mãos dadas. Esta imagem carregava uma profunda filosofia da época. A morte tornou-se a grande niveladora, arrancou todas as máscaras e destruiu todas as hierarquias. O ouro não salvava do contágio, a coroa não protegia dos bubões. Para o homem do século XIV, isso foi uma revelação chocante. Diante da ameaça biológica, todas as construções sociais revelaram-se uma ilusão. A atmosfera na Europa tornou-se surreal. De dia, procissões de pessoas com capuzes brancos caminhavam pelas ruas, suplicando perdão. E de noite, das janelas das casas, chegavam cânticos de bêbados e gritos de orgias. O mundo debatia-se entre a esperança de um milagre e o desespero total. A fé dos sobreviventes estava quebrada, mas a energia do medo exigia uma saída. E quando nem a autoflagelação, nem o vinho ajudaram a deter a praga, a multidão começou a procurar culpados entre os homens. Se Deus nos castiga, raciocinavam, significa que há traidores entre nós que envenenam as nossas vidas. E muito em breve, essa busca levou ao capítulo mais terrível da epidemia: a caça aos envenenadores. Ao mesmo tempo que as procissões de flagelantes enchiam os caminhos e nas cidades reinava o festim em tempos de peste, o medo coletivo da Europa transformou-se em algo ainda mais perigoso, numa fúria fria e calculista. A mente medieval, educada na ideia de que cada efeito tem uma causa, recusava-se a acreditar no acaso. A morte de milhões não podia ser um simples capricho da natureza. Tinha de ser a má intenção de alguém. As pessoas precisavam de um inimigo concreto e tangível, a quem pudessem agarrar e castigar, para recuperar a ilusão de controlo sobre um mundo que desmoronava. Na imaginação febril da multidão, nasceu e fortaleceu-se a teoria da conspiração mais terrível da Idade Média. Pelas cidades, adiantando-se à própria doença, arrastavam-se rumores sombrios. As pessoas sussurravam que a praga não era um castigo do céu, mas sim resultado de uma sabotagem massiva e coordenada. Diziam que a água dos poços urbanos, das nascentes de montanha e dos rios tinha sido intencionalmente corrompida com um certo pó trazido de terras distantes. Este mito do envenenamento da água caiu no terreno fértil da ignorância. Em breve, esta psicose coletiva encontrou o seu alvo. O olhar da sociedade, enlouquecida pela dor, voltou-se para aqueles que sempre tinham vivido um pouco à parte, que se distinguiam pelos seus costumes e pela sua fé, as comunidades religiosas fechadas. As suspeitas baseavam-se em argumentos paradoxais e trágicos. Essas comunidades, seguindo as suas antigas leis religiosas, viviam em bairros separados e observavam regras de higiene e dieta estritas, alheias ao resto da população. Realizavam abluções rituais das mãos antes de comer, selecionavam, cuidavam da alimentação e isolavam os seus doentes. Devido a isso, a taxa de mortalidade nesses bairros era por vezes menor do que no resto da cidade, sufocada pela insalubridade. Mas a multidão interpretou este facto não como resultado da limpeza,
mas como prova de culpa. Eles não morrem tão rápido quanto nós, gritavam nas praças. Significa que conhecem o segredo, ou que eles próprios são a fonte da desgraça. Os primeiros surtos de agressão ocorreram no outono de 1348, na região do Lago Alemão, no território da atual Suíça. No castelo de Chillon, as autoridades locais, sob a pressão da multidão enfurecida, prenderam um grupo de pessoas da minoria. Começou uma investigação que foi conduzida com os métodos da época, aplicando uma pressão brutal. Incapazes de suportar os interrogatórios, os infelizes foram forçados a incriminar-se. Confessaram a existência de uma conspiração global que nunca existiu. Foram registrados testemunhos fantásticos de que um conselho secreto enviava por toda a Europa saquinhos com um pó nocivo feito de répteis secos e ervas para destruir o mundo cristão. Estas falsas confissões, seladas pelos juízes, foram imediatamente enviadas às cidades vizinhas ao longo do Reno como prova irrefutável. Isto tornou-se o sinal para a ação em toda a Europa Central. Uma onda de perseguições rolou dos Alpes até o Mar do Norte, em Basileia, Friburgo, em Colônia e Mogúncia. Desenvolveram-se eventos dramáticos. Os conselhos municipais e magistrados, que deveriam manter a lei, ficaram encurralados ou lideravam a perseguição dos culpados. Ou a multidão, instigada pelos fanáticos, os varreria a eles próprios. Na maioria dos casos, o poder escolheu a primeira opção, sacrificando inocentes para conservar a sua posição. O episódio mais trágico e massivo desta histeria ocorreu em Estrasburgo. A data de 14 de fevereiro de 1349 entrou para as crônicas como um dia negro no calendário. É importante ressaltar que a peste ainda nem havia chegado à cidade naquele momento. Estrasburgo estava sã, mas o medo da desgraça iminente já havia destruído a razão de seus habitantes. O Conselho Municipal local, composto por ricos patrícios, tentou proteger a comunidade minoritária, compreendendo o absurdo das acusações. Mas sua voz foi abafada pela rebelião das corporações de ofício. Artesãos e plebe armados com machados saíram às ruas, derrubaram o antigo poder e instauraram um governo popular. A primeira decisão do novo poder foi a eliminação preventiva da ameaça interna. Centenas de representantes da comunidade local, homens, mulheres e crianças, foram reunidos e levados ao cemitério da cidade. Foi-lhes apresentado um ultimato: renúncia total à fé de seus antepassados e assimilação imediata ou a morte. Aqueles que mostraram firmeza e se recusaram a trair suas crenças, e foram a imensa maioria, aguardava-os um destino terrível. No cemitério, ergueu-se uma enorme estrutura de madeira que lembrava um celeiro. As pessoas foram encurraladas para o seu interior. O desfecho desta cena tornou-se símbolo do colapso da humanidade. A construção de madeira foi destruída pelo fogo junto com as pessoas que estavam dentro. Ninguém saiu vivo. Mas o mais cínico revelou-se imediatamente após a tragédia. Assim que a fumaça se dissipou, os cidadãos apressaram-se não para se arrepender, mas para repartir os bens. Os livros de dívidas e promissórias, guardados pelos agiotas da comunidade aniquilada, foram queimados imediatamente. Isso indica claramente que o motivo deste massacre não foi apenas o medo místico da doença, mas também uma ganância banal e cruel. As pessoas matavam seus credores para não pagar suas dívidas. É importante salientar que neste oceano de loucura soou uma poderosa voz da razão que, lamentavelmente, não foi ouvida. O Papa Clemente VI, um dos homens mais instruídos de seu tempo, de sua residência em Avignon, tentou deter a violência. Ele emitiu 2 bulas especiais, decretos que eram lidos nos templos. O Papa usou uma lógica de ferro. Os acusados morrem da peste. Exatamente como o resto dos habitantes, a doença causa estragos, mesmo nas terras onde nunca houve essas comunidades. Consequentemente, eles não podem ser a causa do desastre. O Papa chamava os perseguidores de enganados pelo diabo,
mas a autoridade da igreja estava cambaleando. Os fanáticos flagelantes que vagavam pelos caminhos e declaravam as minorias inimigas da fé tinham mais influência sobre as mentes das pessoas assustadas do que o distante pontífice. A lei deixou de funcionar, cedendo seu lugar à lei do mais forte. O resultado desses eventos não foi a vitória sobre a doença. A peste chegou a Istambul alguns meses depois e ceifou a vida das mesmas pessoas que organizaram o massacre. Mas o que se viu foi uma mudança total no mapa demográfico da Europa. Os poucos que conseguiram sobreviver ou fugir antes do início dos pogroms seguiram para o leste. O rei da Polônia, Casimiro III, o Grande, demonstrou uma sabedoria de Estado que faltou aos governantes ocidentais. Ele abriu as fronteiras de seu reino e concedeu aos refugiados proteção, direitos e privilégios. Foi assim que o centro da vida dessas comunidades se deslocou da Alemanha e França para a Polônia e Europa Oriental, onde se formou a maior diáspora que existiria ali por séculos. Por volta de 1350, a onda de perseguições começou a diminuir. A busca por um bode expiatório não salvou ninguém. A epidemia, absolutamente indiferente à origem, fé e riqueza, continuava sua colheita. Ela mostrou aos humanos que seu verdadeiro inimigo não era o vizinho com uma oração diferente, mas sim uma força cega da natureza, com a qual é impossível negociar. Através da violência, a humanidade sobreviveu, mas saiu desta provação com um pesado sentimento de culpa. Tendo compreendido que no momento do perigo, o homem civilizado é capaz de se transformar numa besta mais rápido do que qualquer infecção se propaga. Por volta de 1351, o grande incêndio que havia devorado a Europa durante 5 longos anos começou a extinguir-se. A peste não desapareceu da noite para o dia. Como um predador saciado, retirou-se para as sombras, para regressar em surtos durante séculos. Mas o seu aperto mortal enfraqueceu. O cavaleiro do cavalo pálido tinha passado a galope, deixando para trás um continente mudado a ponto de ficar irreconhecível. Fez-se silêncio, mas não era um silêncio de paz, mas sim o silêncio ensurdecedor do vazio. A magnitude das perdas escapava à consciência humana. Segundo as estimativas mais conservadoras dos historiadores, a Europa perdeu 1/3 da sua população. Os cálculos mais ousados falam da metade. Imaginem um mundo onde 1 em cada 2 casas está vazia. Em Inglaterra, mais de 1000 aldeias desapareceram. Simplesmente deixaram de existir. Os seus nomes ficaram apenas nos velhos livros de impostos. Os campos cultivados durante séculos, com tanto esforço, começaram a ser tomados pela floresta. A natureza recuperava o que o homem lhe havia tirado durante milênios. Os lobos vagueavam pelas praças centrais das cidades. As terras abandonadas e os vinhedos, sem ninguém para os cuidar, transformaram-se em matagais selvagens. Os sobreviventes saíram dos seus refúgios para um mundo novo e estranho. E aqui começou a operar uma das leis mais cruéis, mais lógicas da economia: a morte. Tanta gente morreu, o que levou a um paradoxo inesperado. A vida dos que sobreviveram melhorou imensamente. Pela primeira vez na história, a mão de obra valia mais do que o ouro. Antes da peste, a Europa estava superpovoada e o trabalho do camponês não valia nada. Os senhores feudais possuíam as pessoas como se fossem coisas. Mas agora, com poucos trabalhadores nos campos, a balança do poder inverteu-se. Os proprietários de terras, cujas colheitas apodreciam na raiz, viram-se obrigados a implorar aos camponeses que trabalhassem, oferecendo-lhes condições com as quais antes nem se podia sonhar. Os salários dispararam. A servidão, essa corrente de ferro da Idade Média, começou a ruir. Os camponeses, conscientes do seu valor, exigiam liberdade de movimento e pagamento em moeda sonante. Na Inglaterra e na França, as autoridades tentaram aprovar leis para congelar os salários aos níveis pré-peste,
mas isso só levou a sangrentas revoltas camponesas. A velha ordem feudal morreu juntamente com milhões dos seus súditos. A peste, sem o saber, tornou-se a grande libertadora, criando a classe média. Mas as mudanças não afetaram apenas os bolsos, mas também as almas. A autoridade da Igreja, que era o alicerce inabalável do mundo medieval, recebeu um golpe do qual nunca se recuperou. As pessoas faziam perguntas incômodas. Onde estava Deus quando os nossos filhos morriam? Por que os padres fugiram, abandonando o seu rebanho? Por que as orações não funcionaram? A fé cega deu lugar ao ceticismo. A Igreja, tendo perdido os melhores e mais instruídos sacerdotes que cumpriram honestamente o seu dever e morreram, viu-se obrigada a recrutar qualquer um, muitas vezes pessoas analfabetas e gananciosas. Isso levou a uma queda da moral dentro do clero, o que, um século e meio depois, seria o terreno fértil para Martinho Lutero e a Reforma. No entanto, a consequência mais surpreendente da peste negra foi a explosão da sede de vida. Após sobreviver ao apocalipse, as pessoas deixaram de viver apenas para o além. O velho lema, memento mori, lembra-te da morte, começou a transformar-se na nova divisa tácita da época. Carpe diem, aproveita o momento. A arte que glorificava o ser humano aqui e agora começou a substituir o gótico sombrio que apontava para o céu. O dinheiro que antes era doado aos mosteiros, agora era gasto em arte, ciência, roupas bonitas e na construção de palácios. As ricas famílias de mercadores de Florença e Veneza, sobreviventes do massacre, tornaram-se mecenas. Foi precisamente neste solo, fertilizado pelas cinzas de milhões, onde brotaram os germes do Renascimento. A medicina também foi forçada a mudar. Os médicos compreenderam que a autoridade dos antigos gregos não era absoluta. Galeno e Hipócrates não conheceram a peste, o que significava que o corpo humano precisava ser estudado novamente. Começaram as primeiras e tímidas autópsias. Surgiu a experiência empírica. A cirurgia, antes desprezada como um ofício de barbeiros, subiu de status. A Europa começou a lavar as mãos, no sentido literal e figurado. Assim concluiu este grandioso drama. A peste negra foi uma mestra cruel. Mostrou à humanidade quão frágil ela é diante da natureza. Arrancou as máscaras, destruiu as ilusões e forçou a civilização a se reiniciar. O preço foi monstruoso, metade da humanidade, mas o resultado foi o nascimento da Idade Moderna. Os sobreviventes estavam de pé sobre as ruínas, olhando o sol nascente. Tinham perdido seus entes queridos, mas tinham ganhado a liberdade. Compreenderam que a vida é um presente que pode ser tirado a qualquer segundo, e por isso é preciso valorizar esse presente. Da escuridão dos túmulos nasceu a luz do Renascimento. A história virou a página, deixando a Idade Média para trás na vala comum do passado.